Chega mais torcedor Alviverde, chegando mais um corte para vocês, mais notícias do Verdão, que entra em campo hoje, logo mais às 18 horas e 30 minutos. E temos aí novidades, né? Quer dizer, novidades que não é novidade. A Leila e o BAP se alfinetando, né? Continua aquelas alfinetadas entre os dois. E dessa vez foi a vez da Leila, que soltou uma nota ao saber que o Maracanã, tanto o BAP quanto o presidente aí do Fluminense, que, né, são os dois que parece que administram mais aí o Maracanã, quem tem mais mandos de campo, e os dois estão de acordo, parece que para que o Maracanã demande shows. Então, a Leila foi lá, aproveitou a oportunidade para dar aquela alfinetada no BAP, que já tinha falado que o Palmeiras quisesse mudar de ramo, né? Por causa que tem shows no Allianz. E, claro, a Leila não perdeu a oportunidade de revidar e ofereceu ao BAP aí a tecnologia do gramado que está instalado hoje no estádio do Palmeiras. Mas essas informações vêm melhor aqui da rapaziada do G4. Para quem já deixa os créditos, o link do canal está na descrição. Antes que eu solte o VT, já aproveite esse tempinho, faça a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações e comente à vontade a respeito do vídeo. Hoje também teremos uma possível reestreia do Paulinho, que foi relacionado. Parece aí que o jogador já foi relacionado contra o Santos. O Mancini disse que não fala mais nada, né? Então já lavou as mãos, não fala mais nada, porque é aquele caso. Quando ele acha que vai acontecer alguma coisa, o Palmeiras vem, vai lá e desmancha o que falou, e então ele disse que não fala mais nada. Mas o Paulinho foi relacionado. Vamos ver se ele começa a pegar a carga de jogos, algumas minutagens. Claro que ele não pode entrar como titular logo de cara. E talvez ele pegue aí 10, 15 minutos no tempo final, né? Mais os acréscimos. Quando tiver faltando aí 15 ou 10 minutos para terminar o jogo, o Abel autorize o João Martins colocá-lo em campo, né? Que quem vai estar em campo é o João Martins, por causa daquela suspensão que o Abel está cumprindo. Mas vamos ao corte, vamos ver o que está trazendo aí Mancini em relação aí ao Palmeiras para a gente nesse jogo, nesse grande clássico aí contra o Santos pela 14ª rodada do Brasileirão, hoje às 18 horas e 30 minutos. Leila Pereira, último jogo presidente do do Palmeiras Palmeiras, no Allianz Parque. provocou o Flamengo, hein? De novo, a guerra continua fora de campo. Vamos ouvir, vamos ler o que ela falou sobre o Flamengo e também sobre o BAP. Vi na imprensa que Flamengo e Fluminense fecharam com uma empresa para que haja shows no Maracanã. Poxa, será que o Flamengo está querendo largar o futebol e vai virar casa de espetáculo? Ele, BAP, falou isso do Allianz Parque, dizendo que se o Palmeiras quisesse viver de show, que largasse o futebol. Acho que estão querendo largar o futebol, porque vi que o Maracanã vai realizar shows. Aliás, se ele quiser, eu oriento a botar gramado sintético, que é a melhor coisa. Até indico o nosso gramado, que é espetacular. Ele vai gostar, eu tenho certeza, disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras, a um podcast palmeirense. Massim, massa. Cara, acho que é a primeira vez o Flamengo achou algum interlocutor que não desliga, né? A Leila adora isso aí. Ela mas vai até o final, cara. Podem esperar, isso aí não acaba. E ela vai esta guerra de narrativas, de cutucão, espizinhar de um lado, espizinhar do outro, isso aí vai até o final. Não sei como vai acabar, mas que vai. Se depender da Leila Pereira, vai ser assim. Só uma coisa, o podcast foi a própria TV Palmeiras, tá? E aí a entrevista vai ao ar hoje à noite, 19 horas. E o clube já está colocando na própria rede social oficial alguns trechos e tal. Exato. E jogando lá os trechos já para dar essa Palmeiras cutucada. que inaugurou pela sua TV transmissões também. Por enquanto só algumas. Contratou várias pessoas, vários profissionais. Montou uma equipe, né? Inclusive a Patrícia que esteve aqui com a gente. Soríquio, né? Foi para lá. Minha ex-companheira lá de Canal Raiz também, excelente profissional. E a Leila gosta dessa questãozinha de rede social. E agora vai ficar trocando aí essas farpas aí
com o BAP. Vamos ver quem vai abrir primeiro, quem vai arregar primeiro, né? Pelo menos a Leila, a gente sabe que administrará o Palmeiras até o final do próximo ano, só que o BAP vai além, né? Porque ele ainda tem questão de reeleição e a Leila já está na sua reeleição. Mas eu digo que essas farpas, essas alfinetadas vão longe, hein? E já vinha transmitindo sub-20, feminino e tal, e a ideia é ampliar o alcance da TV Palmeiras via transmissões, que é uma coisa que a gente discutiu ontem aqui, e o Versa ficou bravo comigo, disse que nem pensar, quero ver 90 minutos. Calma. Não vou estar aqui só, mas... Não, isso aí é outra discussão. Você vai, eu que não vou estar. Eu sou mais velho que você, uns 10 anos, sou não? Não sei não se é tudo isso. Arnaldo. Parece, você está meio acabadinho. Estou meio acabado. Arnaldo, e aí? Leila BAP, Palmeiras, Flamengo. Continua o negócio, hein? Vai longe. Os dois têm esse perfil, né? E acho que vai... A gente falou, né? Eu acho que essa é uma situação que se espalha entre as comunidades, né? Dos dois clubes. É guerra mesmo. O Abel outro dia falou em guerra mesmo. A palavra guerra, usou a palavra guerra. E do outro lado é a mesma coisa. E um vai ficar marcando o outro em todas as atitudes, situações, calendário, mando de campo, libra, gramado, bola. Vai ser assim. E não pense que vai acabar com o confronto direto aí antes da Copa. Talvez na Copa tenha uma certa trégua, mas aí tem a hora do mercado também. É uma coisa que se parece sim, viu, Tironi, com o Real Madrid e Barcelona também nessa situação fora de campo, né? Poxa. Porque os dois clubes fazem do confronto do campo apenas uma das atrações entre eles, né? É um negócio que é 24 horas. A diferença do futebol que o Flamengo apresenta para o futebol que o Palmeiras apresenta é enorme. Mas calma, pode se encontrar e a história ser outra. Sim, estou falando hoje, tá? Agora... mas eu acho que o Flamengo tem esse desafio, né, Massa, agora sem o Arrascaeta, sem o Paquetá ao mesmo tempo, como eu acho, por exemplo, esse clássico do próximo final de semana, os dois jogam, né, o clássico. Além do fator torcida que o Vasco tem e o Santos não tem como adversário, assim, na nossa sequência que a gente sempre vê dos dois, eu vejo, sim, o Flamengo no melhor momento, mas vejo com adversários mais complexos nessa sequência, né? Vai ser bem interessante a gente notar como será... Como que isso vai ser administrado, né? E o que o Palmeiras vai jogar, né? O Palmeiras vai jogar mais bola, cara. Tá jogando muito pouco, e não tem nada a ver com 1-0, que eu não tenho nenhum problema com 1-0, viu? Mas precisa jogar mais. E eles vão perdendo dos dois lados, né? Era imaginado o quê? Quando eles fossem se encontrar, Rascaeta de um lado, Vitor Roque do outro... E tirou um de um lado, já tirou outro do outro, enfim. Vão perdendo. Paulinho vai jogar pelo menos? Tempo. Quem? Paulinho? Oi? Paulinho joga? Deixa eu ver. Alô? Tá treinando. É do Universo? Joga pro Universo. Você não sabe? Eu também não sei. Joga pro Universo. Ninguém sabe. Tá lá treinando. A informação tá treinando. Treinou, se ele completar o período todo, hoje ainda, né? Vai ser relacionado. Mas eu não falo mais nada sobre o Paulinho. Palmeiras e Santos. Jogão. Palmeiras e Santos, 2-0 Palmeiras. Vou nessa também. 2-0 Palmeiras. 1-0 para clássico, já foi do Corinthians, mas hoje é do Palmeiras. 1-0 Palmeiras. É o de sempre, 1-0 Palmeiras. Contra o Santos, esquece. Pois é, gente, aí está aí o palpite da rapaziada aí, da galera, em relação ao clássico de hoje, Palmeiras e Santos, que eles classificam como jogão. Mas você viu também a opinião do Mancini, Paulo Mancini, em relação ao Paulinho, né, que é convocado para partida contra o Santos hoje, que tem o que, segundo o Paulinho, é um sentimento de muita gratidão, voltar a campo, né? Então ele encerrou o treino ontem à tarde, na sexta-feira, dia 1º, na academia de futebol, e aí foi também a preparação para o confronto contra o Santos.
que é hoje às 18 horas, último jogo do Palmeiras no estádio com o nome Allianz Parque. O jogo é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. O Palmeiras é o líder da competição, enquanto o Santos encara aí a abertura do Z4. E, claro, com essa colocação, o Santos, a gente sabe que o Santos vai querer vir para cima e o Palmeiras não pode dar mole. O que me preocupa é essa questão desse placar magro, que o Palmeiras sempre jogando com esse placar magro, faz um gol e o time recua. Não sei se é orientação majoritária do técnico, provavelmente seja, porque os jogadores não iam fazer isso por conta própria, mas a torcida não tem se agradado disso e também, claro, os especialistas em futebol. Outra informação também é sobre a questão dessa Leila aí, a questão aí que a Leila soltou essa nota aí sobre uma junção aí do Flamengo com o Fluminense para que o Maracanã também viabilize alguns shows, né? Então a Leila aproveitou e alfinetou o BAP com essa história que o Flamengo pode mudar de rumo para viver de shows, e ela sugeriu que eles trocassem o gramado natural para o gramado sintético, e disse que o Palmeiras está com um ótimo gramado e ele poderia colocar o mesmo gramado no Maracanã. Então a gente vê aí que a Leila e o BAP têm essas alfinetadas, um tem alucinação pelo outro, né? Então tem site que diz que a alucinação, o BAP tem a alucinação pelo Palmeiras, segundo Leila, né? Que a Leila informa que o BAP tem alucinação pelo Palmeiras, isso foi sobre o presidente do Flamengo, que justamente sempre está dando essas alfinetadas, e falou que já tinha falado antes que o Palmeiras queria viver de show, tinha que mudar de ramo, né, deixar do futebol para viver de show, por causa desses shows que acontecem lá no seu estádio, que agora também, claro, vai mudar de nome. Mas vamos ver como é isso, esse acontecimento aí, que vai ver se o Maracanã mesmo vai mudar, né? Então aqui, ó, vamos lá, dando os créditos aqui ao nosso palestra.com.br, que também traz sobre essa matéria. Olha só, Leila Pereira critica a gestão Fla-Flu no Maracanã e dispara contra o presidente do Flamengo, deveria pensar mais no clube dele. Então, a gestão, como eu já falei no início, a gestão do Maracanã é do Flamengo e do Fluminense, então os dois entraram em consenso para liberar o o estádio para shows. E é por isso que a Leila aproveitou essa alfinetada aí em cima do BAP. E aqui a gente, claro, só faz repassar as informações que chegam até a gente, né? Então a presidente Leila, presidente do Palmeiras, levantou questionamento sobre a gestão compartilhada do Maracanã por Flamengo e Fluminense durante participação de um podcast do Alviverde. Então esse podcast foi na TV Palmeiras, que agora terá transmissão. As declarações correm em meio ao anúncio de que o estádio passará a receber grandes shows a partir de 2027. Então isso é só a partir do próximo ano. A administração Fla-Flu afirmou parceria com a empresa brasileira 30E para captação e organização de eventos musicais pelos próximos 5 anos, com promessa de não interferir no calendário esportivo. Ou seja, nesse caso, as preferências serão dos jogos e não dos shows, contrário do que acontece com o estádio do Palmeiras, que a preferência são dos shows e não dos jogos. Mas vamos ver até onde isso vai dar, essas alfinetadas entre Leila e BAP, que eu acho que vai render muita coisa ainda nessas alfinetadas entre esses dois. Vamos torcer também para que o Palmeiras consiga vencer o Santos, e claro, com mais de um gol de diferença. Vamos abandonar esse negócio de placar magro, e que é o caso de fazer um gol e depois fechar o time e ficar só na defesa. Que eu sempre digo, você ficar sempre só se defendendo é muito fácil de qualquer bola, uma bobeira aí, entrar uma bola e às vezes no finalzinho não dá mais tempo de reação. E até às vezes toma muito. Acontece, a gente já viu em muitos jogos, um time fazer um gol, o outro empatar logo imediato e não sair mais nenhum gol de nenhum dos dois lados.
porque às vezes a oportunidade escapa. E a gente não pode deixar escapar sempre a vitória, porque estamos sempre em busca de bons resultados para continuar liderando a competição e no final do campeonato levantar a taça. É isso. Avante palestra. Hoje à noite estamos juntos torcendo para que o Verdão consiga mais uma vitória. E isso significa que o porco comerá peixe hoje à noite. O porco vai jantar peixe.